Nós vamos falar hoje sobre família, sobre libertação, sobre cura e sobre renovar os votos de casamento. Pergunta, pastor, o que é renovar os votos do casamento? Só se perguntar mais forte, senão eu não vou responder não. É a oportunidade para se expressar o amor maduro. Renovar os votos de casamento é uma oportunidade. É a oportunidade para expressar o amor maduro. Quantas pessoas, quando se casam, ainda são inocentes, ainda são novos, ainda despreparados, ainda não possuem um crescimento, uma maturidade. Mas quando você faz, e você tem o propósito de renovar os votos do seu casamento, você está expressando o amor maduro. Amém? Posso contar uma piada para vocês? Tem certeza? Eu só vou contar se vocês prometerem que no final vocês vão rirem, amém? Posso contar? Vocês vão rir no final? Uma pessoa uma vez chegou para mim e falou: pastor, o senhor acha certo alguém lucrar com o erro dos outros? E eu disse: é claro que não, meu filho. E ele me disse: então me devolva o dinheiro que eu te paguei para fazer o meu casamento. Toda vez que nós falamos de casamento, muito obrigado. Toda vez que nós falamos de casamento, as piadas começam. Se casamento fosse bom, não precisava de testemunhas. E aí afora um monte de piadas. Algumas são brincadeiras, algumas são piadas, e algumas são alguma forma de tentar degrenir o casamento, a instituição sagrada. Nós vamos começar pelo começo, por Gênesis. Em Gênesis 2:15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Diga comigo, para cuidar dele e cultivá-lo. O primeiro versículo que revela o propósito do homem, diga o propósito de um homem. Todo homem, ele foi criado e ele foi colocado em um jardim, em uma casa, em um lugar, em um emprego, em uma igreja, com o propósito de cuidar e cultivá-lo. Deus criou o homem e o capacitou para cuidar e cultivá-lo. Cuidar fala de proteger, fala de guardar, e cultivá-lo fala de crescer, de prosperar, de ter muitas flores, de ter muitos frutos. Cuidar e cultivá-lo. Mas o texto continua em Gênesis 2:18, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. As mulheres foram criadas para serem ajudadoras, idôneas. O que é uma ajudadora? É alguém que vai ajudar o homem a cuidar e cultivar. Por isso, em um casamento, em uma família, seja qual for o lugar em que um homem está, ele tem uma missão, e a missão dada por Deus ao homem é de cuidar e cultivá-lo. O homem deve cuidar, o homem deve proteger, e deve cultivá-lo, deve fazer prosperar, deve fazer crescer. E a mulher foi dada ao homem para ajudar o homem. Não é fácil cuidar, não é fácil cultivar. Cada vez mais as pessoas procuram os pastores e dizem: pastor, hoje não é fácil ter filhos. Mas também na época do meu pai não era fácil. Na época do meu avô também não era fácil. Na época de Jesus também não era fácil. Na época de Moisés, na época de Abraão, na época, em qualquer época, nunca foi fácil cuidar e cultivar os filhos. Por isso que o homem precisa entender a sua missão e a mulher entender a sua missão. É missão do homem cuidar
e cultivar. E é missão da mulher ser uma ajudadora, ajudar de forma inteligente, de forma intensa, o homem a ter uma família. Em Gênesis 6:5, o Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra e que todos os pensamentos de seu coração estavam continuamente voltados para o mal. Isso era antes do dilúvio. Adão e Eva, eles têm filhos, eles cometem pecados, eles são expulsos do paraíso, eles continuam a sua vida. Agora Deus não se apresenta mais ao final de toda a tarde. O dia está terminando, como hoje, e Deus se apresenta no final da tarde, para falar com Adão e para falar com Eva, por causa do pecado. E porque eles foram expulsos do paraíso e da presença de Deus, agora era necessário fazer um sacrifício. Porque a desobediência leva ao sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. Diga, é melhor obedecer do que sacrificar. E tanto Adão como Eva e os seus filhos tinham que levantar um altar e fazer um sacrifício para que Deus se apresentasse e se manifestasse e pudesse abençoá-los. Mas o homem começa a crescer, ter famílias, e entra as disputas, as competições. A Bíblia relata logo no começo que uma pessoa pisou no pé de um senhor, e esse senhor matou esse jovem, e esse homem tomou para si 2 mulheres. Ter 2 mulheres começou com um homem mau e com um homem homicida. O plano de Deus sempre foi para que o homem tivesse uma única mulher. Há momentos em que é necessário, e que Deus permite, e que Deus permitiu que o homem tivesse mais do que uma mulher. Porque o plano de Deus é que o homem cresça e domine sobre toda a terra. E para que isso acontecesse, muitas vezes Deus permitiu isso. Dentro da nossa história moderna, o Brasil entrou em guerra com o Paraguai. E o Brasil, a mando dos Estados Unidos, entrou em guerra com o Paraguai e destruiu o Paraguai. A última guerra, a última batalha do Brasil com o Paraguai, antes de vencer a guerra do Paraguai, o Brasil, com os seus homens bem armados e armados pelos Estados Unidos, cercaram os últimos soldados do Paraguai. E esses soldados eram crianças na faixa etária de 8, 10, 12 anos, 14 anos, porque o Paraguai já vinha sofrendo com a guerra, e muitos homens tinham sido dizimados, e tinham sido destruídos e mortos. E aquelas crianças se entregaram, mas o Brasil, de forma cruel, no meio da plantação, eles ali rendidos, tacaram fogo na plantação, e aquelas crianças foram mortas, queimadas. E depois disso, a forma que o Paraguai teve de se reerguer, é que um homem poderia ter 2, 3 mulheres, para que o país pudesse se levantar novamente. Porque os homens tinham sido mortos, exterminados na guerra. E se o país quisesse se reerguer e se tornar forte, era necessário ter filhos. Então há momentos que Deus permite, há momentos em que em nossa história é necessário, mas Deus sempre teve como prioridade o homem ser fiel. E nós vemos que o primeiro homem que teve 2 mulheres era um homicida. Porque quando entra o espírito da morte, entra junto o espírito da prostituição para destruir os filhos e as famílias. Mas o Senhor vê que tudo era mal, que o homem pensava mal continuamente. Nós sabemos a história que ele manda um dilúvio, e ele vai recomeçar a história com Noé e os seus filhos. Só que a partir de Noé, Deus fala: olha, o que o homem semear, isso ele vai colher. Eu não vou mais interferir no homem e no mundo. Eu estabeleci o dia e a noite, e eu estabeleci as estações e os anos.
e cada estação dá o seu fruto. E o que o homem semear, isso ele vai colher. Deus não vai mais interferir na natureza. Deus não vai mais interferir no que o homem faz e no que o homem semeia e no que ele vai colher. E o que nós semeamos, nós colhemos. E nós vamos ver em Gênesis 9, do 25 ao 27, e disse: maldito, aqui é Noé falando sobre os seus filhos. Aqui é os 3 filhos de Noé colhendo o que plantaram. E disse: maldito seja Canaã, servo do servo seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jefé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Noé tinha 3 filhos, e depois do dilúvio, a natureza mudou, o ambiente mudou, a fermentação era muito maior, muito mais intensa, e ele plantou uvas, vinhas, e das uvas fez um suco de uva, só que ele fermentou muito, porque o ambiente era novo, e ele bebe o suco de uva fermentado, e fica embriagado, fica bêbado, e ele cai, e um dos filhos ri, e ele zomba do seu pai, e os outros 2 ajudam a cuidar do pai. E quando Noé desperta da sua embriaguez, e fica sabendo o que os seus filhos fizeram, ele libera uma palavra, porque cada filho a partir de agora vai colher conforme planta. Se você honra os seus pais, Deus vai te prosperar muito. Se você amaldiçoa, se você zomba do seu pai, se você zomba do seu pai e da sua mãe, você vai viver debaixo da maldição. Diga: o que eu semear, eu vou colher. Posso fazer uma pergunta? O que você tem semeado? Você tem semeado palavras boas ou palavras ruins? As suas atitudes são boas ou são ruins? Você tem honrado seus pais? Ou você tem zombado dos erros do seu pai? Porque ele poderia dizer: mas o meu pai é um bêbado. Meu pai fez um vexame. Todo mundo viu meu pai bêbado, viu meu pai nu, caído no chão. O meu pai é uma vergonha, o meu pai é um bêbado, o meu pai é um alcoólatra. Ele poderia se justificar, mas não interessa. O que você semear, você vai colher. Não importa quem é o seu pai. Se você respeitar o seu pai e honrar os seus pais, Deus vai te abençoar muito. Mas se você rir, e se você zombar, ainda que tenha justificativas, a maldição vai pousar sobre você. E a maldição para aqueles que não respeitam e não honram os pais é ter uma vida miserável e ter uma vida curta. Eles são tomados de assalto pelo espírito da morte. Tudo que faz dá errado. Posso te perguntar uma coisa? O que você tem feito está dando certo? Ou tudo que você faz dá errado? Você quer saber se você está debaixo de bênção ou de maldição? É fácil, olhe para você. Você estuda e tira notas boas? Você procura emprego e encontra? As pessoas te respeitam, te amam, te desejam? Tudo que você faz dá certo? Então você está debaixo de bênção. Mas se você não respeita, e se você não honra os seus pais, os seus professores, as autoridades, os pastores, os governadores, tudo vai mal. A escola vai mal, os amigos são maus, tudo dá errado. Por isso, faça uma autoanálise. Faça uma autoanálise, porque depois de Noé, nós não podemos dizer: a culpa é do mundo, a culpa é da terra, a culpa é de Adão, a culpa é de Eva. Não. Deus deixou bem claro que não mexeria mais no tempo, que não mexeria mais nas estações, e que o que você semeasse, você colheria. Ninguém semeia laranja e colhe limão.
Se você está semeando laranja, está colhendo limão, há algo errado no mundo espiritual. Está faltando obediência, está faltando fidelidade, está faltando respeitar o pai e a mãe. 2 filhos respeitaram e cobriram o pai que estava nu e foram abençoados. O outro riu e zombou e saiu falando para todo mundo do pecado do pai e foi amaldiçoado. A questão não era o pai, mas é o que os filhos fizeram. 2 filhos fizeram o que era certo diante de Deus e os 2 foram abençoados. Um filho fez o que era errado diante de Deus e se tornou maldito. Por isso, quero te perguntar, como é que você vai? Como é que você está se sentindo? Quais são os resultados da sua semeadura? Porque se a sua semeadura não está bem, em Gênesis 12, do 1 ao 4, diz: ora o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Se tudo vai mal na sua vida pessoal vai mal, se a sua vida sentimental vai mal, se a sua vida financeira vai mal, hoje o Senhor te chama, da mesma forma que Ele chamou o nosso pai na fé, hoje Ele chama os filhos de Abraão na fé, e Ele diz: ora o Senhor disse a Abraão, diga: o Senhor está falando comigo, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Quando Ele diz: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, eu posso te resumir da seguinte forma: saia deste estilo de vida, de desobediência, de infidelidade, de idolatria, saia desta terra de maldição, de miséria, saia desta terra de idolatria. Quando o Senhor chama Abrão, e hoje está chamando você, saia dessa terra, saia dessa parentela e saia dessa casa. Pare de viver deste jeito. Ainda que os seus pais viveram assim, ainda que os seus parentes vivam assim, ainda que você esteja em uma cultura que não respeita e que não honra, saia dessa casa, saia dessa cultura, saia desta terra, e eu te levarei a uma terra que emana leite e mel. E você obedecendo, diga: e eu obedecendo. Porque quando você sai e você para de cometer os pecados que os seus pais cometeram, você para de viver em conformidade com os seus parentes e a cultura que rege o mundo, e sai dessa terra para ir para o lugar que Deus te guia. Depois que você faz isso, não é antes. Aí a palavra continua e diz: far-te-ei, Deus vai fazer, far-te-ei uma nação, uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus vai cuidar de você. Quando você obedece a Deus e sai dessa cobertura, sai desse estilo de vida, sai dessa terra pecaminosa. Quando você obedece a Deus, Deus começa a te abençoar e começa a proteger você, abençoar os que te abençoam e amaldiçoar os que te amaldiçoam. Mas é depois que você sai desse estilo de vida, não é antes. Não é porque você veio à igreja, não é porque você está frequentando a igreja há tantos anos, não é porque você foi batizado, não é porque você é bonito, mas é porque você começou a sair, a deixar esse estilo de vida. Não precisa levantar as mãos, mas eu sei que você, que está com a família destruída hoje, seja no casamento, seja nos filhos, isso aconteceu com os seus pais também.
É muito comum alguém procurar o pastor e a pastora para uma orientação, um aconselhamento, e dizer: eu não sei o que está acontecendo comigo, pastor. Eu faço tudo certo e tudo dá errado. Se tudo que você faz dá errado, você precisa começar a sair desse estilo de vida. E como eu disse, é muito comum. 99,9% das pessoas que me procuram, que procuram a pastora, que estão com problema no casamento, os pais também tiveram problema no casamento, se divorciaram. Os avós também se divorciaram. E você precisa entender que há um estilo de vida que você precisa deixar para trás. Você não pode mais aceitar, e você não pode mais falar sobre divórcio, e você não pode dizer que o seu filho não tem mais jeito. Você não pode mais viver como o mundo vive e como o mundo diz, e o que diz sobre o casamento. Não deu certo? Separa. Isso não pode mais estar nos seus lábios. Você não pode mais falar que vai se separar, que vai se divorciar, porque estas palavras não estão no vocabulário de Deus e dos filhos de Deus. O vocabulário que está na boca de Deus e que é liberada para os seus filhos e que está no nosso vocabulário é: eu vou vencer. Diga: eu vou vencer. Diga de novo: eu vou vencer. Diga: minha família vai vencer. Não diga mais que vai sair de casa. Não diga mais que não aguenta mais, que vai se divorciar. Não diga mais que os seus filhos não têm mais jeito. Esta é a linguagem da casa dos seus pais, da sua parentela e dessa terra. A partir de hoje, você começa a sair e começa a caminhar e começa a pensar e começa a dizer: como Deus que te chamou, que é o Deus da família, tem jeito, tem solução, eu vou conseguir. Deus vai mostrar, Deus vai libertar, Deus vai curar, Deus vai me fazer vencedor. Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Os meus filhos não foram criados para o mundo, mas foram para vencer. Eles foram criados para vencer o mundo. Quantos estão entendendo? Você pode viver como seus pais, como seus parentes, como esta cultura que está no mundo, ou você pode viver como as palavras de Deus, e as palavras que são ministradas na casa do Pai, na casa de Deus, e que são ministradas aos filhos de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Nós temos que entender que quando Adão e Eva pecaram, nós sabemos que a serpente, um espírito maligno, convenceu Eva, e Eva convenceu Adão. Mas toda vez que nós vemos na Bíblia, Deus não fala, os apóstolos não falam que foi a mulher que pecou. O apóstolo no Novo Testamento deixa bem claro: Adão pecou. Pergunta: por quê, pastor? Porque ele tinha a missão de cuidar e cultivar. A mulher tinha a missão de ajudar. Por isso que a Bíblia deixa bem claro que o erro, que o pecado foi do homem. Quantos homens temos aqui? No final, o pecado sempre é nosso. Sempre nós é que temos que aprender a lidar com os erros e a consertar aquilo que se quebrou. E cabe à mulher ajudar. Tem mulheres que destroem os lares, tem mulheres que destroem o paraíso, mas é se o homem deixar. Porque se o homem não deixar, a mulher não destrói. Jesus fez o seu primeiro milagre em um casamento. Sabe, quando nós vemos Jesus e os seus discípulos, nós sabemos que Jesus tinha uma multidão de discípulos. Entre 350 e mais de 500 pessoas seguiam Jesus. E havia homens, mulheres, jovens, crianças, pessoas de idade, anciões. Mas por que ele separou 12? Porque Deus tinha que levantar o homem que tinha caído. Foi Adão que cometeu o pecado. Então Deus tinha que ir
e resgatar e levantar e ensinar a palavra àquele que tinha caído. E quem caiu foi o homem. A mulher só ajudou. A mulher só ajuda. A mulher só ajuda a casa a ser uma bênção. A mulher só ajuda a casa a ser uma maldição. Jesus faz o seu primeiro milagre em um casamento. Deus levanta 12 homens. E o seu primeiro milagre é em um casamento. É entre o homem e a mulher que tinham caído. Mas vamos voltar a Abraão, porque agora chegamos ao ponto principal e não vamos ficar muito mais do que isso. Eu quero falar sobre Abraão e Sara e sobre o principal erro de Abraão e o maior acerto da vida de Abraão, o maior erro de Sara e o maior acerto da vida de Sara. Se você entender qual foi o maior erro do nosso pai na fé e da nossa mãe na fé, você não vai cometer e você vai vencer. Sabe qual foi o maior erro de Abraão? Porque os nossos pais, eles erram, os nossos pais cometem pecados. Abraão, que é o nosso pai na fé, cometeu muitos pecados, mas Deus não desistiu dele. Você pode ter cometido muitos pecados, mas Deus não desistiu de você. Diga: Deus não desistiu de mim. Não é por causa dos seus pecados, não é por causa dos tipos de pecados que você cometeu que Deus desiste de você. Deus não desiste de você, e na verdade é nós que desistimos de Deus. Mas o primeiro erro, o erro que leva aos outros erros, o erro que Abraão cometeu e fez ele cometer outros, porque a Bíblia diz que um precipício leva ao outro. E o primeiro erro que um homem deve lutar, você não pode cometer este erro. Pergunta: qual erro, pastor? O medo. Você quer saber se um homem vai vencer ou vai ser derrotado? Se um homem vai prosperar ou vai viver em uma miséria? É se ele tem medo. O erro principal de Abraão foi o medo. O medo da fome, o medo da crise e o medo de ser morto. Abraão, ele vai a um território novo, e lá tem um reino, tem um rei, tem uma rainha, tem um harém, tem súditos, tem um exército, tem um povo grande. E quando ele vai com a sua esposa para aquele novo reino, ele diz para a sua esposa: olha, não diga que é minha mulher, diga que é minha irmã, porque se alguém te ver, como você é muito bonita, vão me matar para ficar com você. Diga: o medo. E nós vemos na história de Abraão, do nosso pai na fé, que toda vez que ele teve medo, seja o medo da fome, seja o medo da crise, seja o medo de morrer, ele cometeu pecados terríveis. Por isso, se você que é homem e quer vencer, os seus pecados começam com o medo. Mas nós servimos um Deus que derrama o verdadeiro amor e que lança fora todo medo. Diga: Deus, derrama sobre mim o teu verdadeiro amor, que lança fora todo medo. O medo da fome, da crise e de ser morto. Sabe aonde ele acertou? Abraão acertou ao entregar tudo, ao entregar o total, a confiar em Deus. Ele erra quando ele tem medo, e ele acerta quando ele confia em Deus. Ele poderia dizer: eu não preciso ter medo da fome, porque Deus me enriqueceu. Ele poderia dizer: eu não preciso ter medo da crise, porque Deus me enriqueceu. Ele poderia dizer: eu não preciso ter medo de morrer, porque o Senhor cuida de mim. O seu maior erro, homem, é ser dominado pelo medo. O medo é um espírito maligno que amarra e destrói os homens e as famílias. Homem, não tenha medo. O Senhor é contigo todos os dias. A
Bíblia diz que o homem que segue o seu próprio coração sofre. Abraão, ele decidiu seguir a Deus. Vamos falar agora sobre Sara. Sabe qual foi o maior erro de Sara? As mulheres sabem qual foi o maior erro de Sara? Se você não sabe qual foi o maior erro de Sara, você está muito perto de cometer o mesmo erro de Sara. Porque se você souber qual foi o maior erro de Sara, você vai ficar bem longe de cometer este erro. Pergunta: qual é, pastor? Influenciar para o mal. Tem mulheres, e nós sabemos que a missão da mulher o que é? Diga: ajudar. A função do homem é cuidar e cultivar. A missão da mulher é ajudar. E as mulheres, elas podem ajudar para o bem ou para o mal. E Sara, ela cometeu o seu maior erro. E o maior erro que as mulheres, filhas de Abraão na fé, podem cometer é influenciar o seu marido e a sua casa para o mal. Sabe o que Sara falou para Abraão? Se deite com a escrava. Eu vou te falar algo que vai te escandalizar, mas eu posso te garantir que a maioria dos homens que traem é influência da mulher, dizendo: se deite com a escrava, se deite com a prostituta. As suas atitudes e as suas palavras levam o homem para a prostituição, ajudam o homem a se prostituir. Eu sei que é muito forte, mas para pensar, para analisar. Se você não está influenciando o seu marido e a sua casa para o mal, o seu marido deve ser influenciado e deve ser ajudado para o bem. Não precisa levantar a mão não, mas quantas mulheres fizeram oração, jejum, pagaram votos, conversaram com o esposo e disseram: pelo menos essa vez, esse ano, o ano que vem, o ano passado você nem foi na casa de Deus, que neste ano de 2017, pelo menos essa vez, pelo menos uma vez, venha comigo à casa do Senhor. Mas a maioria é mais fácil incentivar o homem a sair com os amigos e ir para o bar, a ficar fazendo hora extra. Pode observar, o maior pecado das mulheres é influenciar os homens na desobediência, é influenciar os homens e levá-los à prostituição. Eu lembro de uma pastora que deu testemunho, e ela dizia: olha, eu casei, e eu era tão chata, eu era tão amargurada, eu era tão maldita, que eu mesmo coloquei o meu marido nas mãos de outra mulher. Porque ele chegava em casa, eu não perguntava como ele estava, eu não perguntava o que ele estava sentindo, eu não perguntava como que foi o dia. Eu só reclamava, eu só murmurava, eu falava mal dele, eu xingava ele, eu falava mal dos filhos, eu falava mal dos vizinhos. Ele chegava em casa e era só reclamação, era só murmuração. Eu não o respeitava, eu não o honrava. Ele chegava em casa e era um inferno. E por causa de mim, ela dizendo: não foi o diabo, ela disse, eu pegava o meu marido, e com tanta reclamação e murmuração, e o tanto que eu xingava e humilhava ele, que ele saía de casa, aí ele ia para o bar, ia para a casa da vizinha. Quantas vezes estamos ajudando a serpente a destruir a nossa casa? Quantas vezes estamos sendo influenciadas pela serpente e influenciando o nosso marido e a nossa casa para a destruição e a prostituição? Maior erro de Sara: influenciar para o mal. Avalie, homem, o seu coração, se você não está dominado pelo medo, ou se você confia em Deus. Avalie, mulher, o seu coração, se você não está sendo
uma mulher que murmura, que influencia para o mal, que conversa com a serpente, que é ministrada por espíritos malignos e influencia o seu marido para o mal. Sara disse: pode se deitar com a escrava. Eu vou, tá bom. E tiveram anos de tristeza, anos de desgraça, até que chegou o dia em que ela fez a coisa mais certa da vida dela. Pergunta o que, pastor? Colocar tudo isso para fora da casa dela. Ela trouxe para dentro da casa dela. Ela falou: pode se deitar com a escrava. Ela mesma preparou a cama para o seu marido se deitar com a escrava. Ela começou essa história de ser trocada, de ser rejeitada, de ser humilhada. Mas a escrava teve filho, e este filho cresceu. E depois Sara teve filho, e diz que a escrava e o seu filho zombava, debochava dela. Era uma tormenta em casa, era uma humilhação, até que chegou um dia que Sara fez a coisa mais importante: retirou de casa a carne, que é a escravidão, os conflitos, a zombaria, os flecheiros que matam os filhos. Sabe, mulher, se você cometeu um pecado como esse, se você influenciou o seu marido para o mal, chegou a hora de você chegar na sua casa e orar, e colocar o seu joelho no chão, levantar as suas mãos e dizer: todo espírito de prostituição, todo espírito de morte, eu abri a porta, eu levei o meu marido a isso, eu ajudei ele a se prostituir, eu te ordeno, saia da minha vida, saia da vida do meu esposo, saia da minha família, saia dessa casa. Eu não aceito mais a carne, eu não aceito mais o pecado, eu não aceito mais a escravidão, ser escravo de espíritos malignos, eu não aceito mais os conflitos, a zombaria, os flecheiros que matam os filhos. A mulher que não é submissa ao seu esposo e Deus, está submissa à serpente. Ou você está ajudando o seu marido e ajudando a Deus, ou você está ajudando a serpente. Você é ajudadora de quem? Observe as suas palavras, observe as suas atitudes, observe o seu comportamento, observe os resultados, o que você está colhendo. Por último, Isaac. Sabe qual foi o erro de Isaac? Isaac, o filho de Abraão e de Sara, cometeram um erro terrível. Sabe qual é? Cometer o mesmo erro dos pais. Qual era o erro de Abraão? Diga: o medo. E Isaac, a história vai se repetindo. Isaac tinha uma mulher muito bonita. Ele chega para sua esposa e diz: olha, você é muito bonita, e como nós estamos de viagem, nós vamos parar nesse reino. Não diga que é minha esposa, porque vão me matar para ficar com você. O mesmo erro que Abraão cometeu, Isaac está cometendo agora, por causa que está com medo de morrer. Sabe, tem pessoas que têm tanto ódio do pai e da mãe, que dizem: eu nunca vou fazer o que o meu pai fez. O meu pai me abandonou, o meu pai me rejeitou. Mas são os primeiros a terem filhos fora do casamento e abandonar os filhos, a deixar a mulher grávida. O pecado que o seu pai cometeu, se você não estiver em Deus, você também vai cometer. Nós estamos aqui falando de Abraão, nós estamos aqui falando de Isaac, nós estamos aqui falando do filho da promessa, cometendo o mesmo erro dos pais. O pai tinha medo de morrer, e por ter medo de morrer, abriu uma brecha para que o seu casamento fosse destruído e um homem tivesse relação com a sua esposa. Agora, passado muitos anos, Isaac vai cometer o mesmo erro. Isaac cometeu o mesmo erro. Mas sabe aonde ele acertou? Porque com certeza você cometeu erros.
Nós erramos. Abraão, Isaac cometeram erros. Nós erramos, nós pecamos, mas nós também acertamos. E a grande questão, no último dia, no julgamento final, é a balança. É se você teve mais acerto do que erros. Porque se a balança pesar para mais erros, o seu julgamento é de morte. Mas se pesar para mais acerto, o seu julgamento é para a vida e a vida eterna. Isaac comete o mesmo erro do seu pai, mas ele acertou. Semeou na mesma terra e colheu 100 por 1. Sabe por que Isaac pegou a semente e lançou na terra? Naquela mesma terra, naquela terra deserta. Sabe o que você precisa fazer hoje? Lançar novas sementes nessa sua terra do casamento seca e destruída. Isaac semeou naquela mesma terra seca, naquela mesma terra do deserto. Pode ser que hoje você já viu seu avô se separar, você já viu seus pais se divorciarem, você já viu os seus antepassados serem destruídos, e hoje você está em uma terra seca, destruída, um casamento seco, sem amor, destruído. Mas Isaac, ele confia em Deus, e ele lança a sua semente naquela mesma terra, e a Bíblia diz que ela germinou 1 por 100, 100 vezes mais. Por quê? Aonde ele acertou? Em confiar em Deus. Diga, eu confio em Deus. Então você precisa semear no seu casamento destruído. Você precisa semear nos seus filhos que estão cativos. Confie em Deus. Não siga o seu próprio caminho. Tem pessoas que dizem, eu vou seguir meu caminho, pastor. Eu vou seguindo o que o coração manda. Mas a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Diga, o coração do homem é enganoso. E não é à toa que o homem vai seguindo o seu caminho, vai seguindo o coração, vai seguindo o seu coração, e ele vai seguindo, e de repente acontece uma desgraça e tudo se perde, porque o coração é enganoso. Ou você segue o seu coração, ou você segue a palavra de Deus. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E por mais que você pense que seguindo o seu coração você é livre, seguindo o seu coração você é esperto, você é inteligente, você está conquistando, você está prosperando, o final de seguir o seu coração é ter uma família destruída. Agora, por mais que digam que seguir a palavra de Deus é chato, é cansativo, não dá em nada, para que ir à igreja, para que ouvir a palavra? O final é de grande prosperidade. Mas você escolhe o seu caminho. Você escolhe o que você vai fazer da sua vida. Você pode cuidar ou abandonar. Você pode cultivar e prosperar, ou você pode deixar, você pode abandonar. Você pode ajudar para o bem ou ajudar para o mal. Você pode honrar os seus pais e, guiado por Deus, não cometer os mesmos erros que eles cometeram. Tem pai que quando o filho vai casar já diz, filho, não se preocupa, se não der certo, separa. Já vi muitas vezes pessoas dizerem, se não der certo, a gente separa. Como é que uma pessoa vem pedir a bênção de Deus, dizendo, se não der certo, a gente separa? As pessoas dizem, pastor, não deu certo porque a gente é diferente. É lógico que é diferente, um é homem, o outro é mulher. E é dessa diferença, e é da unidade dessa diferença que acontece o milagre da vida. Pastor, nós somos muito diferentes. É incompatibilidade. Exato, é incompatibilidade. Você é homem e ela é mulher. Só que quando acontece o milagre da união dos corpos, e dois se tornam um, o Espírito de Deus ou o Espírito de Satanás entra naquelas vidas. A unidade, o casamento, ele é firmado com o sangue, com um ato sexual. E quando dois corpos se unem,
acontece um milagre. 2 corpos se tornam um. E este milagre traz o Espírito de Deus para que tenham paz, prosperidade. Ou este casal, estes 2 se unem, e o milagre de 2 se tornarem um, debaixo de infidelidade, de prostituição, traz o espírito de Satanás para destruir vidas e famílias. Quando nós falamos de fazer o voto, de fazer um voto, de renovar os votos do casamento, nós falamos de ter a oportunidade. É a oportunidade para expressar o amor maduro. Quantas pessoas se uniram para conseguir pagar as contas? Quantas pessoas se uniram por causa do acaso, por causa do medo, por causa dos cupidos, por causa de falsas palavras, de falsos juramentos? Mas quando a pessoa, ela faz as coisas certas, Deus abençoa desde o começo. E quando temos a oportunidade de mudar, Deus nos abençoa desde o começo, desde o momento que começamos a mudar. E quando fazemos um voto, uma declaração pública, e renovamos os nossos votos diante de Deus, do sacerdote e das testemunhas, é uma oportunidade de expressarmos o verdadeiro amor, o amor maduro, que tudo pode, que tudo suporta. Você ama a sua esposa? Você ama o seu namorado? Ou é só fogo? Ou é só fogo de palha? Você ama ou está acomodado? Você se uniu de qualquer jeito, de qualquer forma, por qualquer motivo? Ou para que houvesse um milagre de 2 se tornarem um, e os 2 terem a mesma missão, de serem abençoados, de terem uma família bendita e de avançarem e conquistarem. Hoje você tem a oportunidade de mudar essa história. Hoje você tem uma grande oportunidade, uma nova chance. Pode ser que seja a segunda, a terceira, a quarta, eu não sei. Ou pode ser que seja a última. Mas cabe a você aceitar o chamado, mudar de vida e começar direito, recomeçar e aproveitar uma oportunidade.